Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 21 de novembro. Eu preciso de toda a sua atenção. A leitura do dia em 2 Coríntios 9:10 e Jeremias de 27 a 29. Por favor, preste muita atenção. Vamos falar sobre a urgência de buscar a Deus de todo o coração. Abra sua Bíblia, Jeremias 29, verso 13. Você sabe de cor, provavelmente. Diz-nos assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Talvez, nós não tenhamos dado a devida atenção à profundidade desse versículo tão conhecido no meio cristão e que nos mostra o quanto Deus ele é recíproco. O Senhor, ele corresponde, né? Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, existe uma ação nossa, uma atitude nossa que produz uma correspondência, uma reação, uma atitude de Deus em reação à nossa atitude. O Senhor corresponde a quem dá ouvidos ao seu chamado. Zacarias 1, 3 e 4. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então ele corresponde a quem dá ouvidos ao seu chamado. Mas ele também corresponde a quem faz isso quebrantando o coração. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espírito. E não somente quebrantando o coração, mas o faz em sinceridade. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E não com falsidade. O Senhor corresponde a quem faz isso reconhecendo a sua necessidade. Malaquias 3,7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, Deus é recíproco? É. Ele é recíproco porque nós estamos correspondendo ao chamado dele. Buscar-me-eis e me achareis. Me busquem. Né? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Isso precisa ser com quebrantamento. Tem gente que vai buscar o Senhor com marra, com soberba, se achando, querendo lançar na face do Senhor os seus feitos. Olha, Senhor, como eu fiz, como eu sou, como eu. E não com o coração quebrantado. Vai buscar a Deus e vai o encontrar. Tem gente que faz isso, até não faz com orgulho, mas não faz com sinceridade. Faz por obrigação. Estou cumprindo aqui tabela. Estou aqui porque eu quero receber um benefício de Deus. Deus conhece o nosso coração. Tem gente que faz isso, mas não faz reconhecendo a necessidade. Tem gente que acha que não precisa buscar Deus. Não precisa. Pra quê? Então, Deus corresponde a um coração totalmente entregue a buscá-lo, ok? E naturalmente, isso aqui é importante também,
Naturalmente, por culpa, entendo que tudo é importante, né? Naturalmente, por culpa do pecado, o coração do homem é enganoso, corrupto, mau, obscurecido e encoberto, tá? Então, é o estágio natural. Mas o coração do homem é chamado a amar a Deus. Marcos 12, 29, 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. Então, se esse é o principal mandamento, o pior pecado é não amar a Deus de todo o coração. Eu já falei em alguma reflexão, não vou me lembrar agora qual. Eu lembro que foi no primeiro semestre, talvez tenha sido numa transmissão ao vivo, numa live, porque eu estava com dificuldade da internet, horário, alguma coisa assim, em que eu comentava ali de que eu entendo que amar a Deus de todo o coração ramifica em de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. Ramifica nesses três, tá? De todo coração, ramifica para alma, entendimento e forças, tá? Mas também o nosso coração, ele é chamado a crer em Jesus. Atos 8:37. Ele disse: Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso foi após a explicação de Filipe a Isaías 53. Era o texto, a porção das Escrituras que o eunuco etíope estava meditando após retornar das festas religiosas em Jerusalém. Muitos são assim também, andam na religiosidade, mas ainda não compreenderam o Evangelho. Ok? Nosso coração é chamado a confiar em Deus. Provérbios 3:5. Confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Somos chamados, o nosso coração é chamado a comprometer-se com Deus. Salmo 119, verso 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Nosso coração é chamado a louvar a Deus. Salmo 86, verso 12. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. E o nosso coração também é chamado a viver para a glória de Deus. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Todos os textos são falando de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração, crer em Jesus de todo o coração, confiar no Senhor de todo o coração, comprometer-se com Deus, observando a lei do Senhor de todo o coração, louvando a Deus de todo o coração, fazendo tudo ao Senhor de todo o coração, como ao Senhor de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Deus, ele é recíproco, já vimos. Mas ele é recíproco àquele que o busca de todo o coração. Com esses exemplos aqui práticos, no nosso cotidiano. E é por isso que a batalha pela fé, já comentei em reflexões aqui esse ano, de que é exatamente a batalha pela fé é no coração, de onde procedem as fontes de vida. Quando nós olhamos aqui para o contexto desse verso 3 de Jeremias 29, no capítulo 25, dos versos 1 a 7, nós vemos que os 70 anos de cativeiro foram anunciados com uma solene lembrança
da rejeição ao confronto dos pecados do povo de Judá desde o início do ministério de Jeremias. Jeremias começou a profetizar no reinado de Josias. E até aquele ponto, estamos aqui no versículo 25, capítulo 25, perdão, muitos anos já haviam se passado, mas o povo não dava a mínima, tá? Então, diz assim a palavra, Jeremias 25, 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas também não escutaste. Só um parênteses aqui. 23 anos, irmão, você não falou que foi por mais de 40 anos que ele profetizou o ministério dele? Sim, mas estou dizendo aqui, o texto está dizendo aqui, que ele fez isso no reinado de Jeoaquim, ok? Tá? Anunciou o profeta Jeremias no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Tá? Ele profetizou até depois que Zedequias não era mais o rei, o último rei de Judá. Tá? Ele profetizou até depois. Então, ele estava aqui cerca de quase 15 anos antes do término do ministério. Ok? Fecha quase 20 anos antes do término do ministério. Fecha parênteses. Verso 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos, ou seja, ele está falando, não é porque vocês não me ouviram, não estou dando uma de o profeta, aquele que tem a palavra de Deus nos lábios, não. Vocês não ouviram a mim e vocês não ouviram a ninguém. Ninguém. A ninguém. Muito semelhante, né? Com os nossos dias. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o mal. Quando que o povo não deu ouvidos ao Senhor? Quando não ouviu a Jeremias e quando não ouviu a todos os outros profetas. Isso é muito grave. Então, os 70 anos de cativeiro foram anunciados como uma solene lembrança da rejeição ao confronto de pecado de Judá, desde o ministério de Jeremias, mas também no ministério de outros servos de Deus, outros profetas, que os confrontavam. Dos versos 8 a 11, nós vemos aqui que o ímpio Nabucodonosor, na função de servo do Senhor, é quem os levaria cativos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, lembrando que Senhor dos Exércitos está se referindo aos exércitos celestiais, está falando do exército humano, terreno, visto que não, nem do povo, nem do povo de Deus, né? Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mãos
e a luz de candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Ok? Nos versos 12 e 13, Deus declara que ao fim dos 70 anos, a ímpia Babilônia não ficaria impune. Tá? Deus avisa. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Ok? Deu 13, né? E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Então, o povo iria para o cativeiro porque rejeitou o confronto. 70 anos de cativeiro, pelas mãos de Nabucodonosor. Mas aconteceria algo. Babilônia não ficaria impune por causa dos seus graves pecados. Tá? E se receberia a punição por isso. Aqui no capítulo 29, indo para o capítulo 29, dos versos 1 a 10, Deus fala sobre essa busca, do buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Deus fala sobre essa busca no contexto de uma carta aos exilados na Babilônia. Agora, uma carta para quem estava lá. Lembra que eu comentei? Jeremias, ele foi ameaçado, depois a perseguição foi crescendo. Foi censurado, foi preso, foi torturado, quase morreu de fome, e ao final da vida foi sequestrado, sendo levado para o Egito. A prisão e as ameaças eram no tempo de Josias. Depois, ele nos terceiros e quarto estágio, ele foi, no terceiro estágio principalmente, ele foi torturado, foi preso, sofreu lá o que ele sofreu, passou fome. No quarto estágio é que ele foi sequestrado, né, indo para o Egito. Quando o Egito domina Jerusalém, ele fica lá e Deus usa ele para profetizar que o Egito cairia e que ali dominando Jerusalém e a Babilônia iria dominá-los. Ok, de fato aconteceu isso. Quando isso acontece, Jeremias ele recebe ali uma benevolência, né, dos caldeus, dos babilônicos, e ele permanece em Jerusalém, com os outros sendo levados cativos. Ele permanece lá em Jerusalém. Enquanto ele permanece em Jerusalém, ele escreve aos que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, correto? Então, ele fala sobre essa busca, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, no contexto da carta aos exilados na Babilônia, em que a ordem era que, mesmo em meio ao cativeiro, o povo deveria seguir a vida, tocar a vida, habitando, edificando família e orando pela paz no lugar. Ou seja, vocês vão estabelecer vida aí. Tem que fazer. Tá? Mas Deus fala que eles deveriam fazer isso, inclusive se multiplicando, para que o povo não fosse extinto. Né? Não vou casar, não vou ter filhos por causa do cativeiro. Né? O que será dos meus filhos no cativeiro? Meus filhos nascendo no cativeiro? Não. Tenham filhos, multipliquem-se, porque eu preciso que o povo não seja extinto. Mas por quê? Porque Deus promete, ele estabelece aqui a promessa de que passados esses mesmos 70 anos lá do capítulo 25, Deus os tornaria de volta à terra natal. Olha o que diz o texto. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia.
Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, os eunucos e os príncipes de Judá em Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros, quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor, abrir aqui um parênteses, essa é a atitude dentro do cativeiro, fecha parênteses. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Antes, o remedinho que o povo gostava de ouvir era de que Deus não os puniria. Lembra? E Jeremias falando a verdade, a palavra de Deus, os confrontando. Era o que o povo aceitava, era o que o povo pedia e era o que o povo gostava de ouvir, tá? Esse remedinho ali da ferida. Quando eles foram para o cativeiro, inverteu. Ao invés deles falarem o que Deus mandassem falar, eles começaram a falar deles mesmos, os falsos profetas, e começaram a anunciar o caos. Vocês vão ser destruídos no cativeiro babilônico. E é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, na perspectiva de um cativeiro em N situações, seja na política, na cultura, na sociedade de uma forma geral, ou economicamente falando, para muitos, Deus não tem poder de agir em meio ao cativeiro e ficam desesperados. Não, não pode. Primeiro Deus não vai punir, Deus não vai castigar. Vendo a realidade do castigo, né, começando, ai meu Deus, como pode estarmos vivendo isso? E se esquecem de ter fé. Ao invés de terem fé, tem medo. E os falsos profetas estavam em meio ao cativeiro, profetizando algo que Deus não mandou falar, colocando culpa, colocando medo neles, gerando medo neles, e não que Deus mandou. Mas lembra que Deus já tinha profetizado antes, mandado Jeremias falar? Vou mandar para o cativeiro, mas eu vou mandar para fazer bem, e eu vou trazer de lá. Deus falou. Quando o cativeiro chegou, eles ficaram desesperados, os falsos profetas enchendo a cabeça deles. E Deus está falando, não. Edifiquem aí vida, tenham família, vivam normalmente, me sirvam aí, orem pela paz do lugar. Orem pela paz no lugar. Isso me lembra o contexto lá de 1 Timóteo capítulo 2, em que Paulo manda que levantássemos mãos orando por todos os homens, e com súplicas e alguns tipos ali de orações, inclusive por aqueles que estão no poder, na eminência da autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E qual era o contexto da autoridade? Era só o Império Romano. Era só a igreja sendo perseguida, era só esse o contexto. Tá? Então, Deus traz esse alerta aqui para eles. Dos versos 11 a 14, nós vemos que para fazer bem ao povo, o Senhor esperaria ser achado de quem o buscasse em oração, dando fim ao cativeiro. O Deus que fala e cumpre, ele espera
que nos relacionemos com Ele em amor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá? Em oposição à falsa profecia de que Deus os mandou lá para o cativeiro para os destruir. E não, isso é para o nosso bem, lembra? Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, o que Deus está falando, gente? Vamos chegar lá. Esse princípio, que está aqui em Jeremias, já era conhecido lá de Deuteronômio 4, 26 a 31. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Vou mandar vocês para o cativeiro se vocês me rejeitarem. Isso já era sabido, desde Moisés, ok? Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Quando estiverdes em angústias e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o teu Deus, diz o Senhor. E ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Nos últimos dias. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O termo hebraico, traduzido como buscar-me-eis, do versículo 13, é bakash, que além de buscar também significa requerer, desejar, requisitar, procurar para encontrar, procurar a face. E o termo hebraico traduzido como buscardes é darash, que significa recorrer a, procurar com cuidado, buscar a divindade por meio de oração e adoração. Buscar ao Senhor é buscar a face dele. 1 Crônicas 16, 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Esse mesmo verso escrito no Salmo 105, 4. Buscar ao Senhor é uma prática contínua. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Buscar ao Senhor é urgente. Isaías 55, 6. Por que urgente? Porque uma hora não vai ter como buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor é lembrar do juízo e da ira vindoura. Sofonias 2:3. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Buscar ao Senhor é encontrar vida. Amós 5, 4 a 6. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel,
Nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Buscar ao Senhor é proveitoso. Isaías 45, 18 a 19. Não é algo vão, inútil, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que fala a justiça e anuncio coisas retas. Buscar ao Senhor é responder ao chamado divino. É responder ao chamado do Espírito Santo. Salmo 27, 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aleluia. É o Espírito Santo nos chamando à presença de Deus. É o Espírito Santo nos chamando a buscar ao Senhor de todo o coração. É o Espírito Santo nos chamando a invocarmos ao Senhor, irmos a Ele, orarmos a Ele, porque Ele vai nos ouvir. É o Espírito Santo nos chamando a buscá-lo, porque nós vamos achá-lo quando nós o buscarmos de todo o coração. É o Espírito Santo nos chamando a buscar ao Senhor, porque Ele será encontrado de nós. E isso quando? Nos últimos dias, em meio ao cativeiro. Como? Como buscar a Deus de todo o coração? Quem foi que consultou as Escrituras, meditou nesse texto aqui, Jeremias 29, de 10 a 14? Claro que não tinha os capítulos e versículos, tá? Como aqui na Bíblia, mas é o mesmo texto. E discerniu o tempo e buscou o Senhor de todo o coração. Daniel. O profeta Daniel, levado ao cativeiro babilônico, contemporâneo aqui de Jeremias, mas mesmo lá no cativeiro, perseverante na sua vida devocional. Lembra que por 3 vezes ao dia Daniel orava, e por causa disso foi parar na cova dos leões. A oração de Daniel, numa sincera busca de todo o coração, teve como motivo o sincero arrependimento de pecados. É o que nos mostra o capítulo 9 de Daniel. Ou seja, buscar a Deus de todo o coração é clamar a Deus em arrependimento. Eu estou cansado de falar isso aqui, gente. Que a prioridade da vida de oração é resolvermos o problema do pecado. É confessarmos o nosso pecado a Deus em arrependimento. E liberarmos o perdão sobre aquele que nos ofendeu. Jesus explicou, foi a única coisa que Jesus quis explicar no modelo de oração, mostrando o que é a prioridade da oração. Buscar a Deus de todo o coração é orar a Deus, clamar a Deus em arrependimento de pecados. É isso que Deus espera de mim, de você, da igreja dele, nesse tempo dos últimos dias. É o que ele espera nesse tempo da proximidade, do cativeiro. E eu falo isso nas nações, de forma geral. Em meio à grande perseguição que virá sobre a igreja, em meio aos tempos difíceis, em meio aos tempos bons, em meio à bonança. O que Deus espera de nós é que nós o busquemos de todo o coração, clamando em arrependimento de pecados. Daniel 9, versos 1 e 2. Nós fazemos isso baseando-nos na palavra de Deus. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos.
que ele leu de Jeremias? Jeremias 25 e certamente aqui o capítulo 29. O que para nós são os capítulos 25 e 29. A nossa oração por em arrependimento de pecados tem que ter base na palavra. Por quê? Porque se nós não confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Deus não vai nos ouvir oração. A Bíblia diz. Porque os nossos pecados nos separam, a Bíblia nos diz, fazem separação entre nós e Deus. Porque todos pecaram, por isso estão instituídos da glória de Deus. Porque sabemos que Jesus morreu, veio a esse mundo, foi obediente até a morte de cruz para perdão dos nossos pecados. Que os nossos pecados estavam sobre Jesus. Que Jesus foi moído, humilhado e ficou apartado de Deus no período ali das densas trevas em toda a terra, durante aquelas horas na expiação dos nossos pecados, porque os nossos pecados estavam sobre ele, com base na palavra, no que a Bíblia diz, de que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz, com base na palavra. Com base na palavra. Amém? Segundo aspecto, versículo 3. Essa oração em arrependimento ele fez humilhando-se. Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ele se humilhou. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos rasgar o nosso coração quebrantado, humilhando-nos diante de Deus. Mas nós queremos orar a Deus com o coração orgulhoso, soberbo. Não. Nós buscamos a Deus de todo o coração e isso significa uma oração em arrependimento de pecados, prioridade. Fazemos isso nos humilhando. Fazemos isso confessando os nossos pecados. Daniel 9, de 4-6. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os com que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele confessou os pecados. Confessou. Fazemos isso também, reconhecendo as nossas misérias, a justiça de Deus e a nossa miséria, o nosso coração mau, enganoso, corrupto, encoberto. Daniel 9, 7-14. A ti, ao Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, reconhecendo suas misérias, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez,
pois não obedecemos à sua voz, reconheceu suas misérias, mas também entregando a Deus toda a glória pelo perdão recebido. Daniel 9, 15 a 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade, que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A glória é tua, Senhor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, porque a glória é tua, Senhor. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Buscar a Deus de todo o coração é orar a Deus em arrependimento de pecados. Fazemos isso baseados na palavra, humilhando-nos, confessando os pecados nominalmente, reconhecendo as nossas misérias, não tentando justificar a nós mesmos e entregando a glória a Deus pelo perdão a ser recebido. E algo maravilhoso é que quando Daniel buscou a Deus de todo o coração, ou seja, clamou em arrependimento de pecados, ele fez isso incluindo-se como participante, co-participante dos pecados do povo. Deus trouxe a ele a revelação das 70 semanas, dos versos 20 a 27 do capítulo 9. Imediatamente, e estando ele orando, Deus enviou o anjo Gabriel. O que eu aprendo com isso? Que quando buscarmos a Deus de todo o coração, ou seja, em sincero arrependimento de pecados, o Senhor plantará a eternidade em nosso coração, dando-nos a convicção de que às portas está o Senhor, pois Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso, busquemos a Deus de todo o coração. Busquemos a Deus de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.